Cuida da rotina e esquece que você é seu próprio lar. Oi, sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. E hoje a gente vai falar do quanto as atividades domésticas podem impedir ou atrasar a realização dos nossos sonhos. Olha, gente, a sociedade ela cobra muito da mulher, né? Que a gente precisa cuidar da casa, ser uma ótima anfitriã, cozinhar bem. Mas hoje em dia a gente também tá batalhando pelos nossos sonhos. A gente também precisa fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas. E imagina você olhar para sua própria vida e perceber que você ficou paralisado porque você estava cuidando da casa. E quando eu digo cuidando da casa, eu não tô falando cuidando dos seus filhos, tá? Eu tô falando realmente lavando, passando, cozinhando. E às vezes, realmente, demanda, né, das pessoas que habitam a casa, e você é uma delas, cuidados com o lar. Mas como é que tá o lar que é você? Como é que tá a sua própria vida? Desde que eu comecei a estudar para concurso, eu achei, em algum momento, que seria resolver procrastinação e resolver o fato da constância. Eu me enganei. Estudar para concurso tem me feito resolver muitas coisas na minha vida. E uma dessas coisas é a organização do meu tempo, da minha rotina, da forma como eu vejo coisas que são satélites. Porque se a coisa mais importante da minha vida no momento é o meu projeto, é no meu projeto que eu devo focar. É nos meus estudos que eu devo focar e essa é a minha única coisa, essa é a minha prioridade. Então, como é que eu faço? Aí, em primeiro lugar, são os meus estudos, em segundo plano ficam as outras coisas. Então, quando eu chego em casa, eu vou fazer as atividades domésticas paralelas aos meus estudos, mas eu não vou deixar de estudar, porque a casa não está tão organizada assim. Eu vou ali nas minhas pausas, como até falei em um vídeo pra vocês, fazendo uma coisa ou outra. Tudo aquilo que é grande, que demanda mais tempo, eu deixo pra fazer no final de semana. Mas assim, eu não permito mesmo que as atividades domésticas que são tão demandadas da mulher, inclusive de mim, porque eu adoraria que minha casa estivesse o tempo todo 100% organizada, mas não está. Eu deixo para fazer nas minhas pausas e as coisas maiores no final de semana. Outra coisa que eu também adotei foi esse hábito de sair com as minhas amigas, sair com a minha família. Porque sempre que alguém vinha me visitar, eu gostava de trazer na minha casa, preparar um almoço, deixar a casa totalmente organizada para receber as pessoas. Só que nessa rotina de estudos para concurso, fazer um negócio desse requer planejamento antes, porque você vai ter que acelerar algumas metas, porque naquele dia você vai ficar por conta desse processo que a gente acha que servir, que amar o outro é doméstico, mas não é. Você ama o outro quando você dá o seu tempo, você ama o outro quando você proporciona uma experiência diferente. Então, levar sua amiga para almoçar em um lugar que ela nunca foi, ir com ela em um lugar que ela gosta de ir. Às vezes é uma experiência muito mais válida do que você sacrificar um dia inteiro de estudos para cuidar da casa, fazer um prato diferente, depois cuidar daquele pós-visitas. E assim, óbvio que vai acontecer isso em algum momento, mas que você priorize a sua vida em torno dos estudos, e não que você torne os estudos quando der, sabe? E assim, como a gente começou o vídeo falando da letra dessa música, que você não fique cuidando da rotina, e esqueça de investir em você, porque você também é casa. E sendo casa, você está se cuidando, se organizando, como estão as caixinhas da sua vida. Como eu falei lá atrás, né? Você vai começar a estudar para o concurso e você vai achar que vai resolver alguns problemas. Mas você vai resolver muita coisa. Você vai resolver terapia, você vai resolver o seu olhar para o mundo, para as pessoas. Sua vida vai ser totalmente repaginada no sentido de utilizar o tempo com muita preciosidade, porque nada adianta você não fazer tantas atividades domésticas assim durante a semana e ficar horas nas redes sociais. Eu particularmente não tenho redes sociais há 2 anos e não sinto falta, espero não pagar a língua, mas assim, é um prazer chegar em casa e a única preocupação que eu tenho é a minha família, os meus estudos e as coisas que remetem ao meu próprio bem-estar. E não comparação, não comprar coisas ou coisas assim, sabe? Que é a sensação que eu tenho quando a gente fica ali muito tempo rolando no Instagram ou em redes sociais. Então é isso. Um abraço para vocês, bons estudos e lembrem-se, você é lá, cuide-se.